Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Olavo. No ano de 2008 eu morava e trabalhava em um Aras aqui na minha cidade, no qual eu prefiro não revelar o nome. Nessa época eu tomava conta dos cavalos e entre todos os animais existia um que tinha uma espécie de índole terrível. Ele já tinha causado acidentes com 2 rapazes. Um ficou bastante machucado e o outro teve até uma fratura em um dos braços. Era um animal que, na verdade, eu evitava estar perto. Ao lado da pista da vaquejada, havia uma humilde casa onde morava o seu Francisco. O seu Francisco morava com a sua esposa e a sua filhinha Sofia, que na época tinha apenas 9 anos de idade. Certo dia, a pequena Sofia brincava por ali sozinha, bem em frente à casa onde morava. Sem perceber, acabou se distanciando dos seus pais. Ela brincava inocentemente, agachada na areia da pista. Aquele animal terrível estava em um piquete ao lado da mesma. E de lá do pasto onde ele estava, viu a pequena Sofia brincando. E nesse dia, infelizmente, o portão que dividiu o piquete da pista estava aberto e a pequena Sofia havia levado uma bonequinha com a qual ela sempre brincava. De repente, aquele animal saiu do piquete e veio vindo em direção da menina que estava quase no final da pista. De longe, o pai dela viu apenas o animal e, infelizmente, não viu a menina. Quando ele percebeu, o cavalo disparou com muita velocidade, como se estivesse irado. Quando o pai viu a criança, foi muito tarde. Ele ainda gritou para que ela saísse, mas quando ela, assustada, se levantou, o garanhão já estava chegando, não dando tempo para mais nada. O animal pegou a menina pelo pescoço e, depois de tê-la arrastado por alguns metros, a jogou no chão e, para piorar, ele a atingiu com um coice na cabeça. A pequena Sofia perdeu a sua vida imediatamente ali mesmo. Em nenhum momento ela havia largado a sua boneca. Seu Francisco, de tão triste, resolveu se mudar daquele lugar e não demorou muito para uma outra família se mudar para aquela casa em que morava o seu Francisco e a sua esposa. Certo dia, eu estava na baia dos animais quando chega o seu Antônio, o novo morador. Ele disse que na noite anterior tinha visto uma menina na pista de vaquejada já ao anoitecer. Eu gelei naquele momento, porque não morava nenhuma criança no Aras. Apenas veio em minha mente a cena da pequena Sofia morta ali. Era muito viva na minha mente. O seu Antônio me falou que era uma menina magrinha de vestido branco e disse também que ela segurava uma boneca na mão. Foi nesse momento que eu tive certeza de que a menina de que ele falava era a menina Sofia. Não podia ser uma outra pessoa. Eu gelei, quase que eu tive um troço. As visões de vultos se repetiram outras vezes durante 2 anos. Em 2010, o dono do Aras vendeu aquela área de terra no qual a pista de vaquejada era situada, e ali foi construído um grande empreendimento do qual começou a funcionar um grande atacadista. Logo uma construtora chegou ali e começou aquela enorme construção de um prédio com um grande estacionamento. No final de 2012, com a obra quase concluída, eu resolvi que era hora de sair do Aras,
porque os animais haviam sido reduzidos a um número bem pequeno. Foi então que eu consegui um trabalho nesse atacadista no cargo de segurança. Alguns meses se passaram e o dia da inauguração já estava se aproximando. Em uma daquelas noites em que eu estava de plantão e quando eu passava próximo ao refrigerador por volta da meia-noite, horário em que todos da equipe de montagem estavam jantando, foi quando bem na minha frente, uma bandeja da geladeira que estava sendo montada foi lançada no chão bem ao longe do freezer. Era como se alguém tivesse arremessado aquela peça. O mesmo antes da loja inaugurada, coisas assim aconteciam naquele lugar. E para piorar o cenário ainda mais, um outro rapaz afirmou ter visto uma menina de vestido branco segurando uma boneca. Aquilo parecia que me perseguia com o passar dos anos. Eu mudei de horário para o período diurno e logo em seguida, graças a Deus, eu me aposentei e saí da empresa no ano de 2020. Mas até o dia em que eu saí, eu ouvi relatos de pessoas que viram coisas caindo das prateleiras, viram vultos que perambulavam por dentro da empresa e entre eles havia também até quem não ia no depósito sozinho, porque segundo essas pessoas, lá era o local onde mais aconteciam atividades paranormais. Essas pessoas falavam com todas as palavras que aquele lugar com certeza era assombrado. Boa noite. Olá, o meu nome é Gustavo, sou biólogo e trabalhei por muitos anos na Reserva Natural Serra das Almas, uma área de mais de 6.000 hectares de vegetação que já existe e de ações de reflorestamento. A reserva é resultado de quase 25 anos de preservação ambiental, situada entre Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. Eu era um homem realizado profissionalmente, até algo macabro acontecer comigo. Foram 2 dias intermináveis na vegetação, que na ocasião se encontrava ainda muito densa devido ao período invernoso que havia terminado na Caatinga. Sempre contava com o apoio de seu Geraldo, um morador da região que me acompanhava em campo nas expedições e ajudava na construção de armadilhas, posicionadas estrategicamente para a captura de aves, répteis, mamíferos, presas e predadores de todas as espécies de animais selvagens encontradas naquele habitat. Com esse trabalho, monitorávamos as espécies existentes no local. O seu Geraldo era um homem bom, amigo e muito companheiro, um sitiante e defensor dos animais silvestres da região. Quando saíamos em alguma expedição, era comum passarmos de 2 a 3 dias na reserva sem retornarmos para casa. Marcamos então uma expedição para o dia 11 de agosto de 2015, uma terça-feira. No dia anterior, por volta das 9 horas da manhã, eu saí da minha casa em Maracanaú, onde atualmente eu resido. Mas em apenas 30 quilômetros o meu carro teve uma pane, e depois de ser guinchado até a mecânica de um amigo, eu só pude retirá-lo à tarde, deixando para viajar no dia seguinte bem cedo. Sendo assim, a expedição foi transferida para o dia seguinte, no caso dia 12. Quando cheguei em Crateús, o seu Geraldo não pôde me acompanhar, pois ele havia um outro compromisso, acreditando que eu não viria, pois não era comum acontecer um imprevisto como esse. Já que eu estava ali, resolvi então fazer essa expedição sozinho. Era comum nas expedições andarmos de 4 a 5 horas para dentro da mata,
procurando locais apropriados para a instalação de armadilhas, até que eu consegui instalar apenas uma, pois durante o meu trabalho naquele local aconteceu algo bem diferente. Eu conhecia bem a região, mas naquele momento eu estava perdido. Eu não conseguia identificar qual era a direção a seguir. Eu havia perdido a trilha. Resolvi então não deixar a armadilha acionada, pois eu não saberia onde ela estaria depois que eu saísse dali. Andei por muito tempo tentando encontrar a trilha por onde eu tinha vindo, mas foi em vão. Parecia que eu andava em círculos e não conseguia encontrar a direção de volta. Naquele dia, o sol estava por entre as nuvens e as horas passaram muito rápido. Já eram 2 horas da tarde e nada de encontrar o caminho de volta. A cada passo, mais me distanciava do ponto onde eu havia saído pela manhã. Já havia andado muito. Aproveitei então para descansar na sombra de uma árvore e pensar um pouco no que eu iria fazer a seguir. Eu não consegui organizar os meus pensamentos. Também eu não estava totalmente desesperado, apenas um pouco confuso com tudo que estava acontecendo. Eu carregava o necessário em minha mochila para eu poder sobreviver por alguns dias. Depois que recobrei as forças, resolvi voltar a andar um pouco mais. Depois de um tempo, eu vi que teria sido muito melhor eu ter ficado onde eu estava. Eram aproximadamente 5:30 da tarde. O sol já estava baixo no horizonte e a noite se aproximava. Eu estava totalmente atordoado naquele momento. Foi quando eu encontrei uma árvore caída e ao lado uma clareira onde não haviam árvores. Resolvi então fazer um abrigo para passar a noite utilizando uma lona plástica que eu sempre levava nas expedições. Quando eu terminei de montar o meu abrigo, já estava praticamente noite. Eu deitei com a minha cabeça sobre a mochila e fechei os meus olhos. Eu estava completamente exausto e fiquei imóvel por algum tempo. Foi quando eu escutei um assobio forte perto de onde eu estava. Eu cheguei a perguntar se havia alguém ali, mas ninguém me respondeu. O assobio também não era um canto de nenhum pássaro, pois eu conhecia todas as espécies existentes naquele bioma. Foi nesse momento que eu senti que eu não estava sozinho. Com certeza havia alguém ou alguma coisa ali bem próximo de mim. Peguei então a minha lanterna dentro da mochila e direcionei o meu foco e fui em direção de onde houve aquele assobio. Eu não vou mentir, eu estava muito assustado com o que estava acontecendo. Em poucos metros, eu me deparei com uma cruz de madeira envelhecida e fincada no chão. O medo do sobrenatural havia se apoderado de mim. Não tinha mais como eu sair dali. Já era noite, e para onde eu iria? Então eu permaneci embaixo daquela lona, deitado com a cabeça sobre a mochila e olhando em direção àquele lugar por muito tempo. Graças a Deus, eu não ouvi mais nada. Porém, o som de uma folha que caiu no chão foi o suficiente para me deixar em alerta e apavorado. Enfim, eu acabei sendo vencido pelo cansaço e dormi tendo pesadelos durante toda a noite. Em um dos pesadelos, enquanto eu dormia, uma mulher com vestido longo, vestida como uma baiana, rodeava o local em que eu estava. Era como se ela estivesse dançando. Ela passava tão próximo de mim que a ponta da saia do vestido passava no meu rosto. O estranho disso tudo é que eu não acordei, mas eu me via deitado e via e ouvia tudo o que acontecia. Eu ouvia também vários passos e vozes, e a impressão que eu tive é que haviam mais pessoas naquele local comigo. Foi tudo muito estranho. Com muito desconforto e medo, graças a Deus a minha noite terminou e o dia amanheceu. Assim que eu abri os meus olhos, eu olho ao redor e não vejo nada de estranho. Mais uma vez, agora já no claro do dia,
eu verifico o local onde eu havia encontrado aquela cruz e, para minha surpresa, haviam ossos no chão. Eu fiquei apavorado. Rapidamente, eu desarmei a lona em que me serviu de abrigo durante aquela noite e saí rapidamente daquele local. Andei perdido durante quase todo o dia, passando pelo mesmo local por várias vezes. Eu não ia muito longe, dava a entender que eu estava andando em círculos. E já no final da tarde, eu acabei encontrando a trilha principal e passei a caminhar sem saber se eu estava indo na direção certa. Caminhei muito, mas graças a Deus eu cheguei na noite do segundo dia na casa do seu Geraldo, que jamais poderia imaginar que isso tivesse acontecido comigo. Eu estava fisicamente e psicologicamente abalado. Eu havia me alimentado muito mal, embora tivesse alguns suplementos em minha bagagem. Eu decidi não ir embora e retornar ao local onde eu havia passado aquela noite. Isso, se eu conseguisse encontrar, é claro, mas dessa vez na companhia do meu amigo e de um agente. Onde eu havia encontrado a trilha quando eu estava perdido, eu havia feito uma marcação em uma árvore e naquele ponto entramos na mata naquela direção. Nós nos distanciamos um do outro para termos mais chances de encontrar o tal local. Procurei aquele lugar por muito tempo e em muitas outras vezes com um grupo maior de pessoas, porém nunca mais eu encontrei. Eu não sei se pelo cansaço e a minha adrenalina eu tive alucinações, eu não sei se foi o tal do Sete Além no qual eu encontrei, realmente eu não sei, mas que foi muito estranho foi aquela cruz com aqueles ossos, aquela baiana rodeando o local onde eu estava deitado, a minha visão de cima, eu me via, foi tudo muito estranho. Bom, depois desse dia, nada dessas coisas aconteceram e eu continuei trabalhando normalmente, como já fazia antes. Olá, o meu nome é José Rufino. Sou natural da Serra de Pereiro, no Rio Grande do Norte. Aos 3 anos de idade, os meus pais se mudaram para São Paulo, devido às grandes dificuldades enfrentadas aqui no Nordeste. Boa parte da minha infância foi vivida na capital paulista. Quando eu retornei ao Nordeste, eu já tinha 9 anos. Aos meus 13 anos de idade, o meu pai voltou para São Paulo, mas dessa vez ficou apenas 3 anos e retornou ao Nordeste, afirmando definitivamente que não voltaria mais para São Paulo. Eu já tinha 16 anos, eu estava trabalhando e estudando, então decidi ficar morando com a minha irmã, que é apenas 1 ano mais velha do que eu. Ela também não queria voltar para o Nordeste e ficamos em São Paulo. A minha irmã se casou e por algum tempo ainda morei na companhia dela. Em 1998, com 26 anos, eu fui convidado pelo meu amigo Cláudio, que trabalhava comigo, para dividirmos um aluguel. Ele e um primo já moravam juntos, mas como a casa era grande, resolveram me convidar. Marcamos um dia para eu conhecer a residência e fui até lá em um domingo à tarde. Cláudio e seu primo Fernando estavam em casa me esperando. Acertamos tudo e eu quis me mudar o mais rápido possível. Gostei muito do bairro, da casa, dos meus amigos. Estava tudo certo. Eu estava muito animado. Então, depois de tudo acertado, resolvi que era hora de eu partir. Foi aí que eles olharam um para o outro e me disseram que, na verdade, havia mais uma coisa para me falar. Curioso, eu respondi: tudo bem, fala. E eles me disseram que dentro daquela casa aconteciam barulhos estranhos, como por exemplo, eles ouviam copos sendo arrastados sobre a mesa,
portas que se batiam dentro da casa, porém sem vento algum no ambiente, e passos de pessoas perambulando. Bom, eu levei tudo na esportiva e não dei muita importância, até que eu me mudei, e com alguns meses depois, eu comecei a ouvir esses mesmos barulhos também. Muitas das vezes estávamos nós três na sala, e os três ouviam a porta da cozinha bater, e em seguida passos como se fosse de alguém andando pelo corredor. Mas quando um de nós tomava coragem para olhar, a porta da cozinha simplesmente estava da mesma forma como havíamos deixado. Ela estava trancada, e os passos, os sons se cessaram. Bom, era realmente tudo muito estranho, mas até então estava tudo tranquilo, e aquilo não me incomodava tanto. Até que em uma noite de sábado, enquanto eu assistia filmes até a madrugada, e eram por volta das 2 horas da manhã, eu estava sentado no sofá da sala, de frente para a televisão, e no meu campo de visão, à esquerda, na porta que seguia para o corredor, eu vi alguém passar. Por um momento, até pensei que fosse um dos meus amigos, mas quando virei e olhei e vi a imagem de um homem que não me era conhecido, foi nesse momento que resolvi dormir. A partir daquela noite, eu comecei a sentir um leve incômodo com aquelas situações. Passados alguns dias, eu cheguei do meu trabalho. Eu estava na área, na frente de casa. Eu estava cortando as unhas quando uma mulher parou em frente ao portão. Ela aparentemente queria se justificar por estar ali e disse que estava esperando a sua filha, pois a filha dela vinha da faculdade e nesse momento começou uma leve chuva. Vendo a situação, eu disse para a mulher entrar e esperar a sua filha na área junto comigo. Ela entrou imediatamente e se colocou ao meu lado, enquanto eu continuava cortando as minhas unhas. Ela então começou a conversar comigo e ela me disse: "Olha, meu filho, você sabia que essa casa é a mais antiga do bairro? Aqui morou um casal, eles tinham 6 filhos. Infelizmente a mulher dele morreu de morte natural e o seu corpo estava sendo velado aqui na igreja que ficava aqui em frente. Foi quando o marido dela pediu licença a todos que estavam presentes e disse que precisava ir em casa rapidinho. Pois bem, ele se enforcou no banheiro e ambos foram enterrados na mesma cova." Ficou um minuto de silêncio e foi nesse momento que eu me lembrei perfeitamente da imagem daquele homem que eu havia visto na sala às 2 horas da manhã daquela noite de sábado. Eu fiquei mais assustado do que eu já estava ficando. Eu comecei a descrever o tal homem para aquela mulher e ela me perguntou se por acaso eu o conhecia. Eu respondi que não, que na verdade eu nunca tinha visto aquele homem em toda a minha vida. Depois dessa conversa, ela foi embora e me deixou muito mais preocupado com essa situação, mas tudo seguiu normalmente. Certo dia, eu cheguei do meu trabalho por volta das 5:30 da tarde e nesse dia, eu não sei o porquê, eu estava muito assustado. Eu estava completamente arrepiado e sentindo calafrios, porém eu tomei coragem e entrei em casa. Eu abri todas as portas e janelas e comecei a orar e a pedir a Deus para retirar aquela perturbação de dentro da nossa casa. E graças a Deus, nunca mais vimos ou ouvimos alguma coisa estranha. E esse é o meu relato. É curto, mas eu espero que gostem. Boa noite. Olá, o meu nome é Zacarias. Sou natural de Solonópole, no estado do Ceará. Eu nasci em um sítio. Foi ali que o meu pai estabeleceu morada e criou os filhos. Nós crescemos sem a nossa mãe,
pois ela morreu quando ainda éramos muito pequenos. Eu sou o caçula da família. A nossa sorte foi termos uma irmã mais velha que cuidou da gente como se fosse nossa própria mãe. Nós crescemos e me tornei rapaz e me casei com uma moça da redondeza. Fomos morar em uma casa no sítio do pai dela. Nessa época não tínhamos nada, apenas algumas cadeiras, uma mesa de madeira e uma cama, além de um fogão a lenha. Eu tinha uma vaca leiteira, mas a seca castigava severamente. As dificuldades eram imensas. Eu me alistei em uma frente de serviço para a recuperação de uma estrada, aproximadamente a 50 quilômetros de onde eu morava. Naquela época, não havia transporte. Eu tinha apenas uma bicicleta. Era nela que eu me deslocava para o trecho o qual chamávamos de Meio do Nada, onde eu e muitos outros estávamos para ganharmos algum dinheiro para o sustento. Eu trabalhava de segunda a sexta e vinha para casa apenas nos finais de semana. Já era o final da seca e início do inverno, meados do mês de dezembro. Eu nem me lembro o ano, mas eu sei que era na década de 1970. Certa vez, quando eu terminei o expediente, já após ter comido, armamos as redes nas árvores afastadas da estrada, quando de repente caiu uma neblina. Todos nós tiramos as redes e as colocamos dentro de sacos, com carrinhos de mão emborcados em cima para não as molhar. Eu e os companheiros que trabalhavam comigo estávamos dormindo no meio do mato e não tínhamos nenhuma barraca de abrigo. Foi naquele momento que eu tive um momento de reflexão sobre a minha vida e pensei comigo mesmo: poxa, mas que vida mais miserável é essa que eu estou levando? Eu estou aqui longe da minha esposa, dormindo no meio do mato, desabrigado e ganhando uma mixaria por semana. Meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus, Senhor. Foi naquele momento que eu tomei coragem e decidi ir embora no dia seguinte e pegar um dinheiro que o meu sogro havia entregado à minha esposa para guardá-la em casa. Eu iria na cidade vizinha comprar bolacha, farinha, açúcar, rapadura e mais algumas coisas para eu começar a vender, pois do jeito que estava, não estava dando não. No dia seguinte, bem cedo, falei com o responsável da obra e avisei que eu iria embora. Peguei a bicicleta e parti. Quando eu cheguei em casa, minha esposa havia feito o que eu havia pensado em fazer, e foi naquele momento que eu tive a certeza que tudo iria dar certo. Foi uma coincidência muito grande e assim fizemos. Montamos uma pequena mercearia ali naquele sertão e realmente deu certo tudo o que nós planejamos. Então, passamos a viver das vendas dos alimentos. Eu tinha um bom relacionamento com a família da minha esposa, pai, mãe, irmãos. Um dos seus irmãos sempre trazia a namorada para namorar lá em casa. Era lá que eles se encontravam, até que resolveram se casar. A minha esposa e eu fomos padrinhos de casamento deles, e a namorada dele, a atual esposa, se chamava Socorro. Ela se casou já grávida e sempre estava lá em casa. Nós notávamos que ela não estava bem de saúde. Naquela época não tínhamos os recursos tecnológicos de hoje. Então, a esposa do meu cunhado estava com hepatite. Ela tentava esconder que estava doente e sempre dizia que estava tudo bem. Os meses de gravidez chegaram ao fim, mas infelizmente ela não resistiu e morreu, assim como a criança. Ambos foram sepultados juntos. Foi muito triste aquela cena. O meu cunhado estava desesperado. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Após o sepultamento, voltamos para casa muito tristes, também com a situação do meu cunhado. Os dias se passaram, a minha esposa e eu sentimos a presença da finada em nossa casa. Era uma sensação muito constante, até que um certo dia minha esposa, prestes a servir o jantar, precisou pegar alguma coisa
e saiu pela porta da cozinha que dava acesso à mercearia pelos fundos. Ela me confessou que, após ter dado uns 10 passos, sentiu um forte vento em suas costas. Ela estava apenas com a lamparina na mão, pois naquele momento não havia energia elétrica. Ela disse que sentiu a presença da finada ali onde ela estava. Quando a minha esposa voltou-se para trás e olhou, lá estava de joelhos e com as mãos estendidas para ela, a sua finada cunhada. Assustada, minha esposa perguntou o que ela queria. E misteriosamente a finada pediu uma missa para ela. E assim fizemos. Eu procurei o padre da cidade, contei tudo o que havia acontecido e a missa em memória da finada Socorro foi celebrada. Até então, a minha esposa não entrava mais dentro da nossa mercearia durante a noite sem a minha companhia, pois ela tinha muito medo de reencontrar sua finada cunhada. Depois de atendido o pedido dela, tudo aquilo acabou. Não ouvimos mais nenhum ruído, não sentimos mais a presença dela e nunca mais a minha esposa a viu. Graças a Deus, tudo acabou bem.